Eu tô vendo que vai ficar complicado. Pronto, agora tá, estamos gravando a aula. Bom dia, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de arquitetura de computadores. Hoje, quinta-feira, 4 de março de 2021. Eu peço aos que estão presentes aqui no Google Meet que coloquem aí presente no chat para que depois a gente faça a contabilização, né, a contabilidade das presenças, ok? Então vamos lá, vocês estão vendo aí a tela do GIMP, né? Porque hoje a gente vai tentar fazer uma aula mais prática, se as condições técnicas nos deixarem, né? Nos permitirem, certo? Vamos dar uns. A gente estava vendo na aula passada, a gente viu sobre memória secundária. A gente vai dar um salto agora, vamos voltar ao capítulo 3, que fala da parte de circuitos lógicos, tá? Porque daquele capítulo 2 ficou faltando somente a memória terciária, né? Que são detalhes técnicos sobre mídias óticas, mais especificamente, né? Porque a gente já falou de memória flash, então vocês sabem como é que funciona a memória flash, sabem como é que funciona um pendrive. E ficou faltando somente as mídias óticas, né? CD, DVD, Blu-ray. Então, acho que essa bola aí eu vou passar para vocês, tá? Acho que eu vou passar uma atividadezinha para vocês darem uma lida no que falta do capítulo sobre mídias óticas, e aí resolverem algumas questões, escrever um pouquinho e esse assunto vai estar coberto, né? Vamos correr um pouquinho mais para frente e ver a parte da implementação de memória, como é que a memória é implementada num circuito lógico, tá? Antes da gente continuar falando de memória, vamos falar um pouquinho de clock. O que é um clock? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Mesmo antes de entrar na faculdade, entrar no curso, vocês, como usuários de computador, os mais interessados devem ter ouvido falar nisso, né? Um clock é um circuito digital, tá? Presente lá no computador, que ele fica emitindo uma série de pulsos, tá? E ele é controlado por um cristalzinho e esse cristal permite que esses pulsos sejam regulares. Então, esses pulsos, eles são precisos, altamente precisos, tanto em largura quanto os intervalos que eles acontecem, tá? Então, tem um pulso positivo, um pulso negativo, sobe, desce, fazendo quase que uma onda, né? Não chega a ser uma onda, porque uma onda é um evento contínuo. Você vê aí no pulso do clock que ele não é, certo? E para que a gente usa o clock? A gente usa para ordenar eventos ou sincronizá-los. A gente pode colocar muitos eventos dentro de um ciclo de clock, né? E se eles devem ocorrer numa ordem específica, a gente pode dividir esse ciclo de clock em subciclos. O que é que eu chamo de ciclo de clock? Vou pegar aqui a minha canetinha, meu cozinha azul, para pintar aqui, riscar aqui essa. Pronto. Ó, quando eu venho aqui, né, essa parte aqui que eu. Não dá não para escrever? Pronto, ó. Me escreve. Por quê, meu Deus do céu? Me ajuda. Os deuses da pandemia estão querendo impedir esta aula. Ah, pronto, agora o GIMP travou. Ah, valeu. Ai, ai, respira, professor, respira, calma. Inspira, expira com calma. Bom que os riscos não apagam. Ai, esse cara de bom.
Ai, ai. Vem pra cá, vou desenhar mesmo. Que puta, mano. Pronto. Então a gente tem um ciclo aqui preciso de um clock. Você começa aqui, aí ele vai ter essa fase ascendente, que é a borda ascendente, tá? Aí vai ter essa fase alta. Depois que ele tiver a fase alta, ele vem para a borda descendente e pronto, ele completou um ciclo, né? Ele volta para essa posição, tá? Isso aqui é um ciclo de clock. Ele vem numa fase descendente. Aí essa parte que ele sobe é um pulso, é de uma vez só, tá? A gente chama de borda ascendente. Aqui é a fase, né? Ligada positiva, que você pode dizer, e aqui é a borda descendente. Então eu tenho aqui duas fases. Ó, isso aqui é a fase superior, a fase inferior, a fase ligada, a fase desligada, você pode chamar assim. E tenho duas bordas, né? A borda ascendente e a borda descendente. Então você pode usar essas fases do ciclo de clock para ordenar os eventos que estão acontecendo no computador. Por exemplo, você pode colocar que você tem três eventos, por exemplo. Você pode colocar. O Mikael está perguntando se isso são oscilações na velocidade. Não, são oscilações na voltagem, tá? Ele fica colocando. Essa parte baixa é uma voltagem baixa, lá em cima você está na voltagem alta. Então ele fica dando esses pulsos, alternando a voltagem numa linha. Isso aí é num barramento, certo? Você vai por um fio, um barramento. Então você tem uma corrente elétrica passando ali e você tem um clock, que é um dispositivo, um circuito elétrico, que fica criando essas oscilações de voltagem, tá? Aí você consegue perceber por essas oscilações, você pode fazer uma contagem de tempo. Então, por exemplo, se você tem 4 eventos acontecendo, você pode dizer que o evento 1 deve ocorrer na voltagem baixa, na fase baixa, né? Você pode colocar o evento 1 aqui. O 2, você pode dizer que ele só vai ocorrer na borda ascendente, na subida. O 3, na fase alta. E o 4, na borda descendente. Então, você coloca os eventos, configura isso aí. Está perguntando aqui, o Josafá, se a altura é a voltagem ou é a largura, e a largura é o tempo. Não, isso aqui é só maneira de ilustrar, tá? Isso aí é um ciclo. Você está numa fase baixa, que é uma voltagem baixa. Ele vai passar tanto tempo ali embaixo. Digamos assim, ele passa um segundo lá embaixo. Lógico que não é na casa dos picos segundos, certo? Mas só didaticamente vamos entender que nessa fase baixa ele passa em um segundo, tá? Aí ele vai ter uma alternância de fase, que nessa borda ascendente. Então, imediatamente ele passa para uma voltagem alta. Então, ele sai da voltagem baixa e vai para a fase alta, ou seja, ele dá aquele salto, aquele pulso, pá, e vai para cima, vai para a voltagem mais alta. E aí ele passa um segundo com a voltagem alta, entendido? Então, esse ciclo aqui que a gente está ilustrando, didaticamente falando, é um ciclo de 2 segundos, porque ele fica um segundo na fase baixa e um segundo na fase alta, ok? E tem uma borda ascendente e uma borda descendente, que é quando ele passa para a voltagem alta e ele desce para a voltagem baixa. É isso. Tá? Então você pode configurar para que os eventos aconteçam em determinada fase ou em determinada borda, né? E aí você consegue ordenar os eventos. Ele também pode ser utilizado para sincronizar, tá? Os eventos, certo? E também para dar uma certa noção de tempo. Por exemplo, você está fazendo um jogo, né, uma coisa assim, então você está fazendo a movimentação de um NPC, de um inimigo, né? Se você, por exemplo, aqueles joguinhos de navinha, né, que as navinhas vão descendo, se você for lá no seu programa lá e programar para ela só descer, né, fazer um laço, sei lá, e só descer, você vai ver que ela desce quase que instantaneamente, né? Você pinta ela lá em cima e vrum, ela desce, sabe? Porque é muito rápido, vai ser na contagem da execução do programa. Então você pode sincronizar essa descida da nave a tantos ciclos de clock, tá? Então ela vai começar a descer mais devagarinho, né? Você pode, por exemplo, também fazer um programa que vai emitir uma mensagem e ele tem que esperar, sei lá, um certo tempo, né?
para receber uma resposta. Então, você pode configurar isso aí com tantos ciclos de clock. Eu envio a mensagem, vou esperar 35 ciclos de clock para ver se a mensagem recebe. O Davidson está perguntando se isso não consome mais processamento. Não, não consome porque o clock fica pulsando independente de você querer ou não. Tá? Isso é uma coisa que já faz parte do sistema. Ele está lá, o seu clock está lá e ele vai ficar pulsando o tempo todo. Ele está o tempo todo pulsando. Inclusive, isso aí é medida até para poder você configurar o relógio e saber que horas são no sistema e tudo mais. Mudar a hora, né, do sistema. Certo? Então, consultar o clock não vai influenciar em nada no seu processamento. Ok? Ele já está lá, ele já está funcionando. Tá? Bom, então, você também pode, se quiser, né, querer mais de 2 intervalos de tempo, tá? Porque se eu tenho um clock apenas, eu estou só com um intervalo de tempo, né? Você vê aqui, eu vou pegar aqui o clock 1. Então aqui, está muito mal feito, né? Eu não sei porque o meu Ctrl Z não está funcionando. Hoje o troço tá fogo, viu? O Jorge Gabriel está perguntando se essa medida de clock é usada para medir a velocidade de CPU. De certa forma, sim, né? Se você tem uma CPU muito rápida, né? Você consegue fazer muitas operações, né, dentro de um ciclo. Tá? Mas o clock, vamos entender o seguinte, o clock é para medir tempo. Tá? Então, é basicamente para isso, ele é uma coisa meio que uniforme. Tá bom? Por isso que o nome é clock, né? Clock é relógio em inglês. Meu Ctrl Z não está sim, funcionando. Hoje o troço tá que tá. Então pronto, se eu tenho aqui um clock, que merda, cara, eu tenho que ir lá em editar, desfazer o lápis. Se eu tenho um clock, ele vai me dar o quê? Vai me dar uma medida de tempo, né? Vai ter um troço mais ou menos assim. Então, estou tendo essa medida de tempo. Só que às vezes eu tenho mais de um evento acontecendo, tá? E eu preciso que esses eventos aconteçam em medidas de tempos diferentes. Ou seja, eu não quero esperar esse clock aqui, né? Para poder, esse ciclo de clock 1, para poder fazer com que o outro evento ocorra, tá? Então, eu posso criar um atraso, eu posso ter um segundo clock, certo? Só como é que eu faço isso? Geralmente eu não coloco 2 clocks na máquina. Eu posso ter esse segundo clock fazendo o seguinte: eu pego o primeiro clock. O primeiro clock é um circuitozinho, né? Tá aqui um circuito, é o clock C1. E aí ele tem uma linha, né? Onde aqui vai passar uma certa eletricidade e ele vai fazendo essa variação na voltagem, tá? Então é aqui que ele vai ficar enviando os pulsos dele. Você vai ter a variação. Como é que eu faço para criar um outro clock? Eu posso puxar uma linha secundária daqui, criar aqui um sistema de atraso. Aí você vai perceber que nessa segunda linha, onde tem esse sistema de atraso, eu vou ter outra variação, né, de voltagem que não está na mesma velocidade da primeira. Por exemplo, se eu crio um certo atraso, eu posso ter agora o C2 da seguinte forma. Eu vou tentar fazer os dois mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Mas observem, se não tiver, usem a sua supressão de crença, tá? Ó, eu criei o C2 criando um circuito de atraso em relação a C1. Então,
coloquei aqui um certo atraso, né? Que vai fazer com que o pulso de C1, quando chegar nessa linha, ele seja retardado um pouco, tá? Então, isso aqui, ó, eu já tenho aqui uma medida de tempo e aqui eu tenho uma segunda medida de tempo. Então, eu já posso fazer com que meus eventos sincronizem, né? Em relação a 1, em relação à medida de tempo 1 ou em relação à medida de tempo 2, tá? Isso aí já me dá 4 referências de tempo. Quais são as referências de tempo? A fase ascendente e a fase descendente de C1 e a fase ascendente e a fase descendente, né, de C2. Eu tenho aqui uma referência de tempo. Eu tenho aqui uma segunda referência de tempo. Aqui eu já tenho uma terceira referência de tempo e uma quarta referência de tempo. Tá? Então, eu já posso ter um evento com 4 referências de tempo diferentes do que eu tinha antes. Ok? Bom, o que a gente tem que observar é que clocks eles são simétricos. Né? Não tem como fazer um clock assimétrico. Ou seja, né, o tempo que passa no estado alto é o mesmo tempo que ele vai passar no estado baixo. Mas eu posso necessitar, só pode ser que eu precise de intervalos de tempos assimétricos, tá? Que não sejam regulares. Eu posso querer, por exemplo, ter uma fase alta curtinha e uma fase baixa bem longa, ou seja, ficar criando pulsos, né? O que seria pulsos? Eu tenho uma voltagem baixa e aqui e acolá, em algum momento, eu tenho uma carga de voltagem alta por um intervalo de tempo muito curto e volto para a fase baixa, ou seja, só alguns pulsos assim para poder controlar meus eventos, tá? E como é que eu posso fazer isso? Bom, eu posso pegar e criar, eu não tenho duas linhas, né? Eu posso pegar essas duas linhas e colocar, por exemplo, um end, tá? Ó, vou colocar um end nessas duas linhas. Vou até botar com outra cor. Separando essas fases aqui. Pronto, essas linhas que eu estou traçando aqui é só para a gente ver como é que o end vai funcionar, tá? Vocês vão entendam a fase baixa como 0 e a fase alta como 1. E aí eu vou aplicar um end aqui em todas essas interseções aqui, dessas mudanças de fase. A gente chama sempre de borda, ascendente ou descendente. Certo? Eu sei que o desenho não está colaborando, seria muito legal se a gente pudesse trabalhar lá com a figura, mas como vocês viram, a figura não está permitindo que a gente faça. Eu tenho que criar vergonha na cara e comprar um computador novo. Daqui pariu. Desculpa o palavrão. Depois eu tenho que censurar esse vídeo. Beleza, né? Então vamos entender aqui a fase baixa como sendo 0, né? E a fase alta como sendo 1, tá? Então, nessa região aqui, essa interseção é 0, né? Então, 0 end 0 dá 0. Nessa outra região aqui, nessa região aqui eu tenho 1 e 0. Continua como 0, né? Nessa região, tá? Já nessa região eu tenho 1 e 1, que vai fazer com que, quando eu colocar meu end, eu tenha um pulso aqui para cima. Entendido? Já nessa região eu tenho 0 e 1. Então eu vou colocar aqui o pulso para baixo.
Aqui, novamente, eu tenho 0 e 0, que continua como 0. Aqui eu tenho 1 e 0, continua como 0. Nessa parte aqui eu vou ter 1 e 1, então eu vou ter um pulso para cima, né? Com 1 e 1. Aqui embaixo eu tenho 0 e 1. Estou sempre falando na ordem do de cima com o de baixo, tá? Então eu tenho 0 e 1. Quando eu fizer o AND, eu boto para 0. Ok? Aqui embaixo eu continuo tendo 0 e 0. Nessa fase eu tenho 1 e 0, continua 0. Novamente eu vou ter 1 e 1. Agora eu volto a ter 0 e 1. E assim continua. Esse circuito aqui que eu fiz em vermelho, eu apliquei o clock 1 e, né, AND, como é que eu vou, qual o símbolo que eu vou usar? Vou usar esse símbolo aqui. Pode usar outro símbolo. Isso aqui é o I, tá? Vocês devem ter visto em lógica. Estou usando aqui o C1 e C2. O C1 e o clock 1 e o clock 2. Então, fazendo o AND desses dois clocks, eu consigo criar um ciclo de clock assimétrico, tá? Que tem fases diferentes. Entendido? Ele vai ter uma fase baixa muito maior e uma fase baixa bem curtinha. E não necessariamente eu preciso fazer só com C1 AND C2. Eu posso usar qualquer uma das operações. Eu podia ter colocado aqui C1, né? E NOT C2, por exemplo. C2 barra. Poderia ter colocado também C1, né? Negado e fazer o I, tá? C2. Porra, tá muito ruim mesmo. Poxa vida, tá complicado o negócio. Certo? Então, eu posso colocar qualquer uma das combinações lógicas dos dois clocks para poder criar um, um, um clock assimétrico, um clock diferente. Ok? Aí você vai usar o clock para o que você quiser. Tá? Para poder. O clock vai servir para uma contagem de tempo, né? Então você vai usar para o que você quiser. Ok? Então vamos lá, continuando. Agora eu quero mudar a janela. Eu vou parar a apresentação aqui. Porque eu não vou usar mais o GIMP. Tá? Eu quero que a gente vá agora para o Logsim. Que nós vamos ver como é que trabalha a memória do computador. Agora vocês me perdoem um pouco a demora, porque vai abrir o Logicim já estava aberto antes da aula, mas por conta daquela comilança todinha da minha memória, eu fechei tudo quanto era programa que estava rodando, né? Para a gente poder começar. Como eu sei que vai demorar um pouco, eu vou dar aí um intervalo aí de 5 minutos, tá bom? Quem quiser ir beber água, aproveita. A gente volta daqui a 5 minutos, ok?
Bom, retornamos aí do nosso intervalo, né? Vamos construir agora um LET de memória, tá? Vamos fazer uma memóriazinha de 1 bit, certo? Por que a memória de 1 bit, professor? Porque a partir de uma memória de 1 bit, você pode fazer memórias de 2 bits, 3 bits, 4 bits, 8 bits, 16 bits, quanto você quiser. E a base das memórias é essa daqui que eu vou mostrar, tá? São com os LEDs, né? Que são esses pedacinhos de memória, tá bom? Existem existem duas formas para você fazer um LET de memória. O LET é justamente uma memória de 1 bit, tá? Você pode usar portas NAND ou pode usar portas NOR. A gente já até está familiarizado com essa nomenclatura, né? Deixa eu fazer aqui um circuito, eu vou chamar de LET. E o rótulo compartilhado dele vai ser só o LSH. Tá bom, ótimo. Então, vou começar. Vamos fazer um LET usando portas NAND? Para fazer um LET com portas NAND, deixa eu pegar aqui. Eu vou precisar de pegar um tamanho pequeno, só com 2 entradas. Botei 2 entradas, eu vou colocar aqui uma entrada, Ctrl V, 2 entradas. Eu vou pegar esse aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui. Também vou precisar de 2 saídas, tá? Vou colocar o nome dessa galerinha. Essa entrada aqui eu vou chamar de S, em analogia a 7, tá? De configurar. Vou botar aqui um tamanho maior, ok? Essa entrada aqui eu vou colocar com o nome de reset. Então eu vou colocar com R. Está pequeno, né? Vamos botar aqui reset. Vocês estão vendo aí direitinho, né? Então pronto. Aqui eu vou chamar de Q, que é a minha saída. Tá? Tamanho 24. Ok. E aqui também eu vou chamar de não Q. Então eu vou botar aqui ponto de exclamação Q para dizer que ele está sendo negado. É o não Q. Left, né? 24. Vejam que as saídas elas são complementares, ou seja, quando o Q for 1, o não Q tem que ser 0, tá? Quando o não Q for 0, o Q tem que ser 1. Eu não posso ter, em momento algum, essas entradas com o mesmo, essas saídas, perdão, com o mesmo valor, né? 0, 0 ou 1, 1, tá bom? Então eu posso ligar aqui, ok? E vou ligar aqui, que barra nessa saída. Ficou. Então, liguei, tá? E aqui eu vou ligar as entradas. Tá? E aqui eu vou fazer um artimanha que parece uma loucura, né? Parece uma doidice. Mas é o seguinte, eu vou puxar a saída daqui do S e ligar aqui em cima. Veja que ficou vermelha porque eu tenho um troço que eu posso considerar como um erro, né? Deixa eu colocar mais separado, que fica melhor para ver. Ou seja, que maluquice é que está acontecendo aqui? Deixa eu até desabilitar a simulação para não dar pau. Depois que der pau aí. Pronto, desabilitei a simulação para não dar problema. Depois que der problema vai travar tudo aí. Tô cansado das coisas travando aqui. Só deixar mais bonitinho. Pronto. O que é que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é uma porta NAND, né? E tá errado. Foi mal, desculpa, gente. Que besteira que eu estou fazendo. Tem que puxar daqui. Essa saída daqui eu ligo nessa entrada.
Isso, professor. E essa saída daqui, eu vou ligar nessa entrada, tá? Então, é isso que acontece, ó. Eu tenho aqui, né? Isso é uma porta NAND, então esses dois sinais aqui eu faço e nego, né? E a saída eu vou ligar na entrada de baixo, tá? E é assim que funciona um latch, né? SR, que é uma memória de 1 bit, usando portas NAND. No latch SR com portas NAND, a situação de repouso é com 7 reset no nível 1, tá? O Davidson está perguntando como é que recebe, né, Davidson? É isso? Uma informação que ainda não foi dada? Já já a gente vai ver, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado quando for ligar isso aí para não explodir o computador e derrubar a internet. Tô brincando, não, é porque só a única coisa que vai acontecer é dar uma oscilação, né? E queimar isso aí. O Josafá não entendeu direito o circuito. É o seguinte, Josafá, eu tenho aqui um botão de set, ele vai setar o valor que isso aqui é uma memória de 1 bit, tá? Eu vou conseguir guardar uma memória aqui dentro, uma informação aqui dentro, 1 bit aqui dentro, ok? Mas isso aqui vai ficar ligado numa linha elétrica, vai passar uma corrente aqui. No momento está zero, né? Quando eu ligar o set é para quê? É para eu gravar uma informação, tá? E o reset é para quê? Para eu zerar essa informação, para eu colocar a informação padrão, tá bom? Quando eu estou usando um LED construído com portas NAND, eu tenho que a situação de repouso desse circuito é com o set e o reset ligados em um, tá? Porque na situação em que eu tenho o set e o reset em zero, eu vou ter uma situação de oscilação e uma configuração que não é permitida. Por exemplo, se aqui for 1, o que, que acontece? Né? Vai depender dessa linha que está aqui, né? Então, essa é a situação de repouso, tá? Ó, eu não tenho nada aqui, tá até com erro. Tá vendo a linha vermelha? Tá com erro, porque eu não tenho nada gravado ali, tá? Vou colocar uma informação. Pronto, gravei uma informação. Taquei o set. Vocês viram que eu cliquei e desliguei, não foi? Desliguei e liguei de novo. O que foi que eu fiz? Eu zerei o set e coloquei de novo. Coloquei de novo. E gravei uma informação. Que informação é essa? Eu tenho uma configuração aqui, né? O Q igual a 1 e o não Q igual a 0. Então, eu tenho um estado, que eu vou chamar de estado, que é 0, 1. Primeiro, eu sempre vou falar do Q e, em segundo lugar, eu falo do não Q, tá? Isso aqui é um estado, 0, 1. Vocês entenderam esse estado, né? O set é para eu configurar o estado, ó. Vou explicar novamente. Eu vou desabilitar aqui a simulação. Então, meu circuito está zeradinho. Vocês estão entendendo, né? Eu tenho que ligar, porque a situação de repouso. Isso, Iago. O R é o reset, tá? O S é o set, né? Esse end está sendo feito com o quê? Com informação que vem aqui no set. Aí eu faço um end, só que ele é negado. Então, se for 0 e 0, 0 e 0, dá 0. Só que como ele é negado, vem aqui 1, tá bom? Então, vem para cá e vai entrar aqui. Eu faço o I com a informação do reset e nego. E essa informação vem para cá. Tá? Se eu deixar como padrão, vocês vão ver que vai estar com um erro. Vocês estão acompanhando até aqui, tá bom? Então, acompanhando até aqui. Eu vou ligar a simulação. Ó. Vejam que eu coloquei o set e o reset em 1. Dá para ver que tem um 1 aqui no set e no reset? Ó. Colocar como 0. Ó. Só que essa situação ela não é aceita, não é uma configuração permitida para um LED de portas NAND. Tá? Eu tenho que configurar com 1. Essa configuração é S igual a 1, R igual a 1, é o que eu chamo de configuração de repouso, tá? Vou habilitar aqui a simulação só para a gente ver. Habilitei. Vejam que o set está 1, ou seja, eu estou passando a informação 1 aqui, tá ligado?
E o R também está 1. A informação que está passando aqui é 1. Vejam que essa linha de vermelho aqui está aqui na saída como E. Vocês conseguem ver esse E? Tem um E aqui em vermelho, tá? Esse E significa erro, né? Tá com erro, a informação está errada. Eu não consigo, né, precisar se o que eu tenho aqui é um 0 ou 1. Então esse circuito está errado. Para que ele comece a funcionar, eu tenho que gravar uma informação nele. Como é que eu faço isso? Se eu mexer no reset, eu estou gravando a informação qual? 0 e 1, tá? Se eu mexer no set, eu estou gravando que informação? 1 e 0. Entendido? Quando essa informação 1 e 0 está configurada, eu posso mexer no set quantas vezes eu quiser e ela não vai mudar o estado. Ó, o set ele vai botar na configuração 1 e 0. Q igual a 1, não Q igual a 0. Tá? E o reset vai zerar a informação. Pronto, zerei. O reset colocou no estado 0, 1. Então veja que eu tenho dois estados, não tenho? Eu tenho o estado 0, 1 e o estado 1 e 0. Primeiro eu estou falando do Q, depois do não Q. Que estado é esse? Eu vou chamar esse estado de estado 2, que é o estado 0, 1. Tá? É o estado 2. Não, perdão, que estado 2 o quê, professor? Tá doido? Ó. Esse estado aqui eu vou chamar de 0. Por quê? Porque eu estou com Q igual a 0, não Q igual a 1. Eu vou chamar de estado 0. Se eu setar, eu mudei de estado. Mudei para o estado Q igual a 1, não Q igual a 0. Esse estado aqui eu vou chamar de estado 1. Ou seja, eu tenho dois estados possíveis, né? O Q igual a 1 e o Q igual a 0. O não Q sempre vai ser o inverso do Q. Vai ser sempre não Q. Entendido? Bom, então eu posso ter o set e o reset igual a 1. Isso aqui é o estado de repouso. Não vai mudar nada do que está acontecendo aqui dentro. Tá? Isso aqui é o estado de repouso. Quando Q igual a 1, tanto faz eu mexer no set, não vai mudar nada. Então eu posso dizer que o set vai colocar a informação do Q como 1. E se eu mexer no reset, eu estou colocando a informação do Q igual a 0. Tá? Então o reset ele vai zerar o Q e o set ele vai gravar 1 no Q, colocar 1 no Q. Entendido? Ó, set. Pronto, agora eu posso mexer e não vai adiantar nada. O reset ele faz o quê? Ele zera o Q. Pronto. Agora eu posso mexer no R quantas vezes eu quiser. Tá? O que eu não posso ter é essa configuração aqui. Isso não é permitido. Entendido? Eu tenho o set e o reset em 0, porque eu estou saindo aqui 1 em 1. Não deu erro nenhum ainda, mas pode acontecer daqui a pouco, no próprio simulador, eu tenho um aviso aqui em vermelho de oscilação aparente. Tá? Isso pode acontecer daqui a pouco. Né? Se eu começar a trabalhar com esse circuito, ele vai começar a dar um erro e vai dizer oscilação aparente. Né? Porque essa não é uma configuração permitida. Essas portas ela tem que estar sempre em estados complementares. Ok? Pronto. Esse aqui é a memória de 1 bit usando portas NAND. Como é que a gente faz para construir um circuito do mesmo jeito usando portas NOR? O circuito é a mesma coisa. Tá? Vou pegar aqui uma porta NOR. Não é exatamente a mesma coisa, mas ele é bem parecido. Tá? Só vai ter uma diferença. Vou pegar aqui o set e o reset. Vou pegar aqui o Q e o não Q. Por conveniência, eu vou colocar. No livro está ao contrário, tá? Mas por conveniência, eu vou colocar o Q sempre lá em cima. Não vou deixar o Q embaixo, não. Aí o set eu ligo aqui. Deixa eu desabilitar, né, a simulação.
para não ter nenhum tipo de erro. Só que agora eu vou ter que ligar o Q aqui embaixo, tá? Eu vou fazer esse cruzamento aqui. Vocês conseguem perceber, tá? Né? Eu só fiz esse cruzamento porque eu só quero que o Q fique em cima e eu não Q embaixo. Eu só quero que a saída fique padrão, que nem lá em cima. Só por causa disso. Se eu não fizesse isso, fizesse a ligação direta que nem eu fiz no circuito com porta NAND, aí eu teria que colocar aqui em cima não Q e aqui embaixo o Q, tá? Inclusive é assim que está no livro. Aí eu novamente eu ligo a saída desse aqui na entrada desse. E a saída desse aqui eu vou ligar na entrada desse. Pronto. Agora eu tenho um latch, que é uma memória de 1 bit, utilizando somente portas NOR. Ao contrário do latch de portas NAND, o estado de repouso é 00, é com 700, tá? Não é com 7 reset igual a 1. Vou habilitar aqui a minha simulação, né? Vocês podem ver que a gente está com erro, tá? E aí eu vou gravar uma informação aqui no latch de memória de portas NAND. Como é que eu faço isso? Eu vou gravar um, tá? Vou gravar um. Como é que eu gravo um? Tum, pronto, gravei um. Então aqui, qual a informação que eu estou gravado? Um. Como é que eu faço para gravar um aqui no latch de memória usando portas NOR? Eu faço a mesma coisa, eu vou dar um pulso aqui no set, tá? Eu ligo e desligo. Pronto. Eu não faço isso não, tá? Não deixa assim ligado, não. O estado de repouso da memória é esse. Para portas NOR, memórias NOR, o estado de repouso é 00. É o estado padrão, tá? É como eles vão ficar a maior parte do tempo. O estado de repouso para memórias com portas NAND é 1 em 1. Ok? Então, o que é que eu fiz? Eu gravei um aqui. Agora eu quero apagar a informação que eu tinha gravado. Como é que eu faço para apagar? Pronto, apaguei lá em cima. Aqui embaixo, como é que eu faço para apagar? Pronto, apaguei. Tá? E aí, ó, o circuito memorizou aí 1 bit. Né? O que é que eu tenho memorizado agora? Tenho memorizado 0. Como é que eu faço para gravar um? Pronto. Nos dois circuitos eu posso fazer um ou outro. Entendido? Então é assim que eu vou gravando os bits. Né? Tá dando um lag lascado, né? Porque eu expliquei aí. Pelo menos no meu celular parece que tá dando um lag. Né? Mas estamos conseguindo acompanhar direitinho, né? Eu tinha que dar aula olhando para o celular, não olhando para o computador, que é para eu ver a mesma coisa que vocês estão vendo. Certo? Então, de novo, só para ver, ó, eu vou zerar a informação da minha memória usando o NAND. Vou resetar, tá? Clicar aqui no reset. Cliquei no reset. Eu apaguei a minha memória, tá bom? Aqui embaixo, na memória NOR, como é que eu faço para apagar, para zerar? Né? Apagar não, né? Zerar. Né? Cliquei no reset. Veja que cada uma dessas entradas eu dou um clique. Tum, e volto para o estado de repouso. Eu não deixo assim, tá? Eu deixo assim. Ok? Entendido? Então eu tenho esses dois circuitos que eu posso ter. Eu posso ter memórias NOR e memórias NAND. Né? A gente até falou sobre isso quando a gente estava falando lá sobre memória primária. Tá? Então, para os dois casos, partindo de uma situação de repouso, se eu altero o valor de S, eu só mudo o estado do latch, né? Caso o valor de Q seja 0. Percebam isso. Tá? Ó, se eu clicar no S, nos dois casos, ó, eu só vou mudar o valor partindo do estado de repouso, né? Eu só mudo o estado se eu clicar no S se o Q for igual a 0, tá? Da mesma forma, eu só vou mudar se eu clicar no R, eu só vou mudar
Alterar o estado se o valor do Q for igual a 1. Observe. Ó, você ficar clicando aqui, não adianta nada, né? Aqui já vai mudar, porque o Q é igual a 1, né? Então pronto, o S, ele vai setar o valor para 1 e o reset ele seta o valor para 0, tá? Entendido? Para não ficar tão confuso, você pode até fazer o seguinte, você pode apagar a saída barra Q. Embora a memória seja implementada com essa saída barra Q, tá? Eu só vou tirar ela para que você entenda melhor o que está acontecendo. Pronto, retirei ela, a barra Q. Que agora sim você tem a noção do que é que eu estou gravando, né? O que é que tem gravado nessa memória? Qual é a informação que está gravada? Zero, né? Tá zero. Agora eu vou setar. Pronto. Setei. Tá 1 agora. Vou setar. Setei. Pronto. Agora tá 1. Agora ficou mais fácil de ver, né? Ficou mais tranquilo de ver. Agora eu vou dar um reset. Deu um reset. Tá zero agora. Deu um reset. Pronto. Tá zero. Tá? Só que os circuitos de verdade, eles têm a saída não que, porque você pode querer usar essa informação para alguma coisa. Bom, algumas vezes é conveniente. O Josafá está perguntando. O Josafá está perguntando que sempre vai setar depois, né? Vai setar depois de setar? Como eu não entendi. Ele sempre vai setar depois de setar, tem que voltar para o estado de repouso. Bom, Josafá, se a sua pergunta for que sempre que eu clicar no set ou no reset, né? Eu tenho que voltar para o estado de repouso? Sim. O estado de repouso é o estado padrão, tá? Eu não vou ter essa configuração aqui não, por exemplo, ó. Né? Eu não vou ter essa configuração não, tá? Isso aqui você está passando... Não, a configuração é essa. Né? Aqui embaixo eu não vou ter essa configuração. Tá? A configuração é essa. Esse é o estado padrão, o estado de repouso. Quando eu quero alterar a memória, eu dou um pulso. Ó. Tum, pronto, alterei. Vou alterar a memória lá em cima, eu dou um pulso. Ó. Alterei. Tá? É desse jeito. Ok? É só para poder alterar o valor. Aí salvei o valor está salvo. Tá tranquilo. Tá? É um pouco por isso que a memória RAM ela perde o conteúdo, né? Quando ela é desligada, né? Porque você perde a corrente elétrica que está sustentando todo esse circuito. Vocês veem que está passando corrente ali, né? Então, se eu desligar tudo, parar de passar corrente, eu vou perder tudo. Vai voltar para essa configuração aqui. Pronto, cadê? Pronto, acabou. Já era, né? Não tem mais. Bom, continuando. Não, caiu não, cara. Eu só mutei aqui só para interromper aqui um pouquinho. Só que tá perigoso aqui uma coisa, não tá não? Não sei se vocês notaram o perigo da situação. Eu disse para vocês que tanto aqui em cima eu não posso ter essa configuração, ela não é permitida, e aqui embaixo eu não posso ter essa configuração, ela não é permitida, tá? Ela não é permitida, ok? Então como é que eu faço para evitar que isso aconteça? Não, vou falar disso um pouquinho, não é com perigo, é com emoção, né, Jorge? Né? Bom, eu ia falar do Let D, mas eu acabei pulando um assunto. Voltando, às vezes eu não quero que essa mudança aconteça imediatamente, tá? Eu quero evitar que essa mudança aconteça. Ó, aconteceu já imediatamente, né? Eu quero que ela aconteça só quando ocorrer algum tipo de ciclo de clock, né? Para eu sincronizar. Então, o que é que eu vou fazer? Para esses circuitos aqui, eu vou acrescentar um clock, né? E eu só vou permitir que esse clock, que essa mudança seja feita na fase alta do clock, tá? Não na fase baixa.
Então, como é que eu posso fazer? Eu vou deletar essa conexão. Não apagou, não? Então, vou deletar essa conexão. Deleto esta daqui e deleto essa daqui. E vou colocar um clock aqui no meio. Como é que eu faço para anular o efeito, né, de um AND? Para anular o efeito de um AND, eu uso uma porta OR. Ou, tá? Pequeno. Para anular o efeito de um AND, eu uso uma porta OR. Para anular o efeito de um OR, NOR, eu uso uma porta AND. Então, eu vou anular o efeito da porta NAND aqui em cima com um OR. E vou anular o efeito da porta NOR aqui embaixo com um AND. E aqui no meio eu vou ligar um clock. Cadê onde é que eu tenho um clock? Ah, tá aqui um clock. Pronto. Deixa eu configurar aqui esse clock. O resto tá bom. Tá. Vou pegar um clock aqui e um clock aqui. Vocês vão ver que ele vai ficar dando uns pulsos. Vai ficar pulsando nessa corrente, habilitando ou desabilitando, tá? Estou numa situação de repouso, né? Deixa eu setar o valor. Ah, não liguei o clock aqui embaixo. Pronto, liguei o clock aqui embaixo. Agora eu vou habilitar aqui a simulação. Habilitar. Como é que eu faço para ele pulsar? Desabilitar. Pronto. Tá pulsando, tá vendo? Eu tô com dois clocks, eles estão pulsando, né? Tá? Veja que se o clock estiver na fase baixa, eu não consigo setar. Na fase baixa. Só consigo setar. Perdão, aqui é o ou, né? Deixa eu desabilitar a simulação. Pronto. Olha aí, oscilação aparente, está na fase alta. Vocês viram que apareceu a oscilação aparente? Está na fase alta. Justamente porque eu peguei um estado que não é permitido. Habilitar a simulação. Pronto, ó. Como é que eu torno esse efeito desse set válido, né? Acho que eu me enganei com alguma coisa. Será que é com o mesmo? Ou é com nó?
0, 1, aqui dá sempre 1, né? Acho que é assim mesmo. Vamos lá. Na fase alta, eu não consigo mudar. Ó, percebam. Deixa eu tirar aqui. Desse jeito mesmo, né? Porque eu tô confundindo as coisas. Ó, se eu colocar aqui na fase alta, tá? Eu anulo o efeito do 7. Estão vendo? Ó? Eu anulo o efeito do 7, porque aqui está sempre ligado, aí não muda. Então eu não consigo dar o 7. Da mesma forma, eu também não consigo dar o reset. Tá? Então, no caso da memória usando a portas NAND, quando o clock está na fase alta, eu não consigo fazer nada. Percebam que eu não faço nada. Ao contrário aqui das portas NOR, tá? Eu não consigo fazer nada quando o pulso está na fase baixa. Justamente porque o estado de repouso de cada uma, né? O estado de repouso é na fase alta e o estado de repouso aqui é na fase baixa. Vocês estão entendendo, né? Não funciona o clock. Ó. O clock não, perdão, o circuito. Tá? Então, só nesse pulso aqui, ó, esse pulso aqui e esse aqui, né? Está na fase baixa e esse aqui está na fase alta. Aí eu consigo, ó, setei. Entendido? E aqui eu consigo resetar. Da mesma forma aqui, agora eu consigo setar. Né? E aqui eu consigo resetar. Se o clock for para a fase alta aqui e for para a fase baixa aqui, né? Eu não consigo fazer nada. Entendido? Entenderam, né, a situação? Bom, só que aí, aqui de novo, eu ainda não consigo evitar as situações de conflito, né? Não consigo evitar. Deixa eu habilitar a simulação e dar o posto. Pronto, ó. Eu criei uma situação de oscilação aparente, tá vendo? Ó? Conseguem perceber que a oscilação aparente acabou de acontecer porque eu tenho um estado não permitido. Né? Eu não posso ter com portas NOR o estado 1 em 1 e não posso ter com portas NAND o estado 00. E aí, como é que a gente faz para corrigir isso? Para corrigir isso, a gente cria. Esse aqui é o chamado LET SR, tá? O LET é uma memória de 1 bit com duas entradas, uma entrada 7 e uma entrada R7. E ela, obviamente, ela cria um estado de oscilação que é um estado não permitido, a configuração não permitida. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço para corrigir isso? Perdão, como é que eu corrijo isso? É fácil, eu vou criar o LET-D, na qual eu deleto essa entrada aqui, não tenho mais essa entrada. E a partir de agora, eu vou ligar somente no 7, tá? Que eu vou te trocar o nome de 7 para D. E aí eu vou ligar essa entrada com a porta NOT aqui, tá negada aqui embaixo. Agora sim, né? Vocês concordam comigo que a situação de... Deixa eu desabilitar a simulação e habilitar. Vocês concordam comigo agora que eu não tenho mais a situação em que eu vou criar um estado não permitido, né? Um estado que não é possível, né? Que cria uma oscilação. Né? Esse aqui é o chamado LET-D, que é a memória de 1 bit. Aqui em cima usando portas NAND, aqui embaixo usando portas NOR. Mas eu não vou usar os dois ao mesmo tempo não, tá? Eu só uso um. Vejam que o de cima, enquanto está no 1, não acontece nada, né? Se eu der um pulso no 1, não acontece nada. Eu só consigo alterar o valor quando está no baixo. Aqui embaixo é diferente. Eu criei alguma conexão errada aqui. E pronto.
Entendido? Alguma dúvida em relação a isso aí? Bom, só que a gente vai trabalhar, né, com esse latch só com um dos tipos de porta, tá? Então eu vou esquecer esse de cima. Você pode usar o de cima se quiser ou o de baixo, mas a gente só vai usar o latch ou com portas NAND ou com portas NOR, tá? São dois circuitos aqui diferentes. Vou usar o de baixo, tá bom? Eu vou colocar aqui mais para cima e eu vou tirar esse clock aqui, porque esse clock foi só para a gente aprender, e vou colocar aqui como entrada, tá? Porque eu vou poder usar esse circuito para ligar em alguma outra coisa, né? Vou colocar um rótulo aqui que é o CK. Certo? Então, ó, isso aqui vai ser ligado no clock lá fora, porque eu fechei um circuitozinho, né, que eu criei, né? E aqui, ó, quando tá, o clock tá na fase baixa, eu não consigo fazer nada. Agora o clock tá na fase alta, eu consigo gravar, né, e desgravar a minha memória, tá? Então, ó, para que é que vai servir isso aqui? Eu habilito aqui o clock e gravo, né? Gravo. Aí no que eu gravei eu desabilito para quê? Para que o valor fique armazenado, tá? Então, o processo de gravação vai ser esse: liga o clock, aperto D. Pronto, gravei, desligo o clock, e aí tanto faz o valor do D, eu gravei o meu bit lá. Entendido? Se eu quiser mudar o valor, eu habilito o clock, e aí eu vejo qual é a entrada. Tá? Desabilito, pronto. Agora tanto faz chegar a entrada, está gravada na minha memória. Gravei. Ok? Que tal agora, se eu não sei se vai dar tempo, eu gostaria muito que a gente tentasse criar um registrador, né? De 4 bits aí, eu acho que dá pra gente criar um registrador usando esse latch. Vamos tentar? Vamos lá, vou criar aqui um novo circuito, acrescentar circuito. Vou criar aqui um registrador de 8 bits. Tomara que dê tempo. Melhor de 4 bits, né? Que fica mais rápido. Pronto, eu vou criar aqui um registrador de 4 bits, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou precisar de 4 LEDs. Direção do rótulo compartilhado, botar aqui norte, pronto. Não criei aquele LED, né? Vou precisar de 4 LEDs. Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui. Aqui. Normalmente é aqui. Beleza. Aí eu vou colocar aqui 4 entradas, que vai ser uma palavra de 4 bits. Tá? Vai ser uma palavra de 4 bits. Pronto. Então esse aqui vai ser a entrada V0. Norte. Esse aqui, o input, né? 24. Tamanho. Ok. Esse aqui vai ser o input 2. Está sempre tratando com números binários. Estamos tratando com 4 bits. Tá? Aqui vai ser o input 3. Norte. Beleza? Tamanho 24. Ok. Tá. E aí, cada entrada dessa aqui vai ter que ser ligada no D, né? Do seu registrador. Opa, liguei errado. Beleza. Aqui é a entrada, né? Do D. Vocês podem ver, o D. Tá? E aí eu vou precisar de 4 bits que eu vou armazenar. Então eu vou botar aqui as minhas saídas.
Saída, vírgula, né? Posição do rótulo sul. É onde eu vou armazenar o meu dado. Na verdade, o dado está gravado dentro do LET, né? Tá dentro do LET. Esse aqui é o output, a saída, se eu quiser levar esse dado para algum lugar. Tá? Opa, o que eu estou fazendo mesmo? Pra cá, e desce. Peraí. Pra cá, tô longe. Pra cá. Essa saída aqui. Peraí, liga essa saída. Aqui. Ó, beleza. Agora falta só o tal do clock, né? O clock eu vou colocar aqui, que é para permitir a leitura, tá? Pronto. Deixa eu só mudar as palavras aqui para a gente. Aqui vai ser o O0, output 0, saída 0. Aqui vai ser o output 1. Aqui vai ser o output 2. Aqui vai ser o output 3. Tá. Bom, o clock está desligado. Então eu posso escrever uma informação aqui, né? Escrevi essa informação aqui. Vou colocar esse valor. E aí, ó, pronto, permitiu o armazenamento. Ó, liguei o clock, ó, gravei, tá? Viu como eu gravei? Agora eu posso zerar aqui em cima. Olha lá, tá tudo gravado. Nossa, cara, eu gravei. Tá gravada a minha informação. Ó, tá aqui, gravei, cara. Uhul! Vamos gravar outra? Aqui. Vou gravar essa informação. Estão vendo aqui? Né? Agora eu vou habilitar o clock, ó, ó, ó. Mágica, né? Aí eu posso mudar lá em cima. Nossa, cara. Porra. Mágica, né? Entenderam? Beleza. Tá aí, gravei, né? Aí, se você quiser, você coloca mais um troço aqui, uma entrada aqui. Eu vou mudar até esses nomes para ficarem mais fáceis da gente entender. Eu vou colocar aqui o Write Enable, né, que é permissão de escrita. Write Enable ou Enable Write? Tanto faz, né? Besteira. Write Enable, permissão de escrita, tá? E aqui eu vou colocar
o Read Enable, permissão de leitura, certo? Porque é o seguinte, esse valor ele já está gravado dentro do LED, tá? O que vai para a saída é só porque eu estou tirando do circuito, né? Então eu vou colocar uma portinha end aqui, posição sul, vou botar um pequeno, só com duas entradas, tá? Vou colocar aqui, e assim tá bom. Eu vou mudar um pouquinho as posições aqui, você Ctrl V, aqui, tá bom. Deixa eu ver se liga direto. Liga bonita. Você Ctrl V. Acho que agora dá certo. Pronto, cara. Agora, acho que agora tá massa. Só tá feio aqui em cima, né? Tá alto. Beleza. Aqui. Aqui. Ótimo. Eu vou ligar aqui. Legal, cara. Bonitinho. Agora eu passo o Read Enable pra cá. Eu espero que vocês entendam aqui o que é que eu quis fazer, né? Coloquei uma permissão de escrita e uma permissão de leitura, tá? Certo? Então, vou botar aqui uma informação. Pronto, botei essa informação. Tá? Aí eu vou permitir a escrita. Pronto, permitir a escrita. Esse valor está armazenado. Vocês conseguem ver? Está armazenado o valor. Né? Agora eu vou habilitar a permissão de leitura. Pronto, li, tá aqui. Agora eu li. Tá, leu. Aí foi para a saída. Alguém vai pegar esse dado. Veja que quando eu tirar a permissão de leitura, zera tudo aqui. Eu perdi o dado? Perdi? Não. O dado está aqui gravado. Ó. Tá vendo? Ó? Tá gravado. Né? Só que ele não está mais saindo do circuito. Tá? Se eu der um Read Enable, aí você consegue ler o circuito. Deu para entender mais ou menos aí, né? Como é que é o esquema, né? Beleza, pena que a gente demorou tanto para começar por causa dos problemas. Eu queria fazer. Isso aqui é um registrador, tá, gente? Um registrador de 4 bits. Eu estava pretendendo fazer um de 8, mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, só vai mudar o número de. Josafá está perguntando se eu podia botar o Logicim. Eu vou colocar, mas tentem fazer sem olhar, tá? Eu acho legal a gente tentar fazer sem pescar para poder botar os neurônios para funcionar e aí a gente consegue aprender. Uma pena que não deu tempo a gente fazer, que eu queria fazer agora um circuito de memória. Já que eu tenho um registrador, né? Agora eu posso usar esse registrador e construir um circuito de memória lá de 16 bits, por exemplo, né? Eu não entendi sua pergunta, Josafá. Pô, instrução em quê? Onde? Isso é. O Josafá, exatamente. Aí eu coloco as instruções no processador, tá? Aí a partir desse registradorzinho aqui, desses LEDs, eu posso construir também uma memóriazinha RAM, né, com mais bits, tá bom? Então por hoje é só, pessoal. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês. Eu peço aí que quem esteja presente, por favor, escreva presente aí no chat para a gente contabilizar a presença mais tarde. Tá? E dê uma lida no livro, nessa parte da matéria, tentem construir esses circuitos. Parece confuso na primeira vista, mas depois de um tempo a gente vai entendendo. Principalmente quando você vai no Logicim, tenta montar, né? Aí fica tudo bem claro. Certo? Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima terça-feira. Tenham todos um bom fim de semana. Valeu, gente. Obrigado.